graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que me assistem através dessa live. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Conectados com Cristo. Um programa onde nós aprendemos da palavra do Senhor, estudamos um pouco mais a mensagem da Bíblia Sagrada e aqueles que têm nos acompanhado percebe que nós estamos trabalhando uma sequência no Salmo de número 27, verso 13 e verso 14, que tratamos sobre a bondade do Senhor na terra dos viventes. E hoje, aqueles que têm acompanhado sabem disso, hoje nós aprenderemos o que é a bondade do Senhor na terra dos viventes. E por isso nós estamos aqui ao vivo, para juntos celebrarmos, para juntos ouvirmos, cantarmos louvores e adorarmos o nosso Deus em espírito e em verdade, como acreditamos, sacerdócio universal dos crentes, onde nós podemos adentrar no lugar santo e adorar o Senhor através do sangue da nova e eterna aliança realizada no sangue de Cristo, nosso Senhor. Então, você que me acompanha, compartilha. Você que nos acompanha, dá um like. Você que nos acompanha, chama a família, para que juntos possamos adorar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Qualquer comentário, um versículo bíblico, uma palavra de Deus também, fica à vontade para deixar nos comentários. Nós estamos aqui com a nossa irmã Camila, o Alê, que tem nos apoiado aqui durante essa caminhada via as lives da vida, ou a live que nós estamos aqui executando, tá bom? Enquanto isso, nós vamos escutar um louvor. E eu queria te convidar a louvar. Nós tiramos esse vídeo, esse louvor do YouTube, um louvor muito lindo, um louvor antigo, onde todos aqueles que são presbiterianos vão lembrar muito bem desse louvor. Se você souber, cante na sua casa, no seu sofá, na cozinha fazendo a janta, eu não sei, mas participe, adore ao Senhor e louve ao Senhor com esse hino. Então, convida, mais uma vez eu te peço, convida os familiares, compartilha, dá like. Qualquer pergunta, fica à vontade, pedido de oração. A nossa irmã Camila estará nos apoiando. Observando ali os comentários e todos aqueles que querem participar desse momento conectados com Cristo. Então, vamos louvar o nome do Senhor para que juntos possamos assim nos preparar para ouvirmos a palavra do Senhor e entendermos o que é a bondade do Senhor na terra dos viventes. Pega a sua Bíblia, Salmo de número 27, 13 e 14. Pega o aplicativo da Bíblia no celular, deixa preparado para que juntos possamos ler a palavra do Senhor. Então, vamos louvar a Deus? Louve a Deus comigo com esse cântico. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que bênção louvar e dizer que nele está o perdão e a nossa esperança em Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa vida, ele é a razão da nossa existência. Ele é tudo que temos e é tudo que precisamos. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Antes de nós lermos a palavra do Senhor para entrarmos no nosso momento devocional, eu incentivo você que me acompanha a compartilhar, a dar o like, compartilhar algum versículo. Fica à vontade para juntamente louvarmos o nome do Senhor, ouvirmos a palavra de Deus e sermos mutuamente edificados na palavra e no temor do Senhor. Então, você que me assiste através dessa live, seja bem-vindo. Nós vamos agora ler a palavra do Senhor nosso Deus. Mas antes, eu queria fazer uma oração com você para que Deus comunique graça, para que Deus fale aos nossos corações através do Santo Livro. Nós acreditamos que Deus fala através da palavra. É a voz inconfundível, é a voz infalível, é a voz inerrante do Senhor, que emana do texto sagrado, a palavra de Deus. Ore comigo. Pai, Tu és o Deus da palavra, Tu és o Deus do Santo Livro. Revela Cristo aos corações e faz algo grandioso e maravilhoso na vida daqueles que me ouvem e me assistem através dessa live. Usa, Deus, essa pobre vida para falar do nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, e que o Teu nome seja engrandecido, temido e respeitado em nossos corações. É a oração que faço a Ti, no santo nome de Jesus. Amém. Bíblia Sagrada, no seu aplicativo, Salmos de número 27, verso 13 e verso de número 14. Assim nos diz a palavra do Senhor. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Esta é a palavra do Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, aqueles que me assistem e me ouvem, durante algumas semanas nós tratamos sobre os conselhos do salmista Davi, no verso de número 14, quando ele apresenta 3 conselhos. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortaleça o teu coração. Mas tudo isso é o resultado da vida, da perspectiva, da ótica de Davi, quando ele vivenciou isso em sua vida. No Salmo 27 trata de um salmo de perspectiva, de vitória, de ver, de lutar, de perseverar em meio ao caos, em meio às lutas. E é no verso 13 que o salmista Davi disse: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aí ele apresenta os conselhos que foi aplicados na vida de Davi, e agora ele compartilha a todos nós como palavra do Senhor. E por isso nós tratamos esses pontos nas 3 últimas lives que fizemos toda quinta-feira à noite. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para uma verdade. Que essa palavra, ela tem um vislumbre maior. A Bíblia Sagrada, como é do conhecimento de muitos, ela tem o seu cumprimento em Cristo Jesus. A Bíblia fala em Hebreus que toda a profecia, tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, era a sombra dos bens futuros. Tendo isso por base, nós acreditamos que a mensagem que é contida nos Salmos e no Antigo Testamento tem o seu cumprimento no Novo Testamento. Então, quando o salmista fala, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, ele apresenta logo em seguida 3 caminhos que o cristão deve viver. Mas por que o cristão deve viver? Se você quer ver, como o tema da mensagem é a bondade do Senhor, se você quer ver, quer vivenciar a bondade do Senhor na terra dos viventes, aprenda que, primeiro de tudo, você tem que ter paciência, você tem que aprender a esperar pelo Senhor. E aquele que é o nosso representante no Novo Testamento, Cristo Jesus, e é o maior de todos os exemplos, porque ele é o Salvador do mundo, ele é o Salvador das nossas almas, ele é o resgatador da nossa alma, do nosso coração.
Ele como nosso grande referencial, Ele como nosso grande salvador, Ele como a nossa luz em meio às trevas, Ele é a luz. Ele soube esperar pelo Senhor. A vida de Cristo Jesus, o nosso Senhor, foi vivida aproximadamente 33 anos sobre a terra. O seu ministério começa aproximadamente aos 30 anos. E ele vive, ele perdoa, ele cura, ele sara, ele libertou, perdão, ele perdoou, ele libertou, ele curou, ele fez inúmeras maravilhas. Mas por diversos momentos, ele também sofreu. Como homem ele foi tentado, mas sem pecado, porque tinha uma natureza santa, uma natureza pura, porque ele foi gerado pela obra e pelo poder do Espírito Santo. E nessas lutas nós podemos identificar quando houve a tentação no deserto. Ele ficou aproximadamente 40 dias ali, sem comer, sem se alimentar. E o diabo Satanás se apresenta a ele e o tenta. Mas ele soube esperar no Senhor. Ele soube aquietar a sua alma como um grande representante dos seus irmãos, como diz a carta aos Hebreus. Ele representou o seu povo até nas tentações para que ele fosse perfeito, sumo sacerdote, que pudesse assim socorrer todos aqueles que são tentados. Ele foi tentado, mas sem pecado. E diz a palavra, ele pode salvar, ele pode ajudar, ele pode socorrer todos aqueles que estão passando por tribulação, porque ele soube esperar pelo Senhor. Por diversas vezes as pessoas falavam, se você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, te manifesta, apresenta quem tu és. Mas ele sabia que a hora dele ainda não era chegada. Ele soube esperar no Senhor o momento certo, a hora que o próprio Deus determinou para todas as coisas, aonde viria a glória não dos homens, mas viria da parte de Deus, viria da parte do Senhor. Por isso Cristo Jesus é o cumprimento de todas as profecias, de tudo aquilo que nós encontramos no Antigo Testamento, se dá em Cristo Jesus no Novo Testamento. Ele é a chave hermenêutica da interpretação e da compreensão do Novo Testamento. Ele soube esperar, ele esperou pelo Senhor, o nosso Deus, o eterno Filho de Deus, esperou pelo Senhor, como nosso representante, como nosso Senhor, ele nos ensinou. Mas não só isso, ele também se fortaleceu no Senhor, ele teve bom ânimo. Quando a Bíblia fala, e o salmista fala, tem bom ânimo, Cristo Jesus teve bom ânimo. Cristo Jesus tinha algo superior a tudo aquilo que nós seres humanos podemos imaginar. Ele tinha um propósito, ele teve uma missão. Ele disse, Então, de onde paramos, ele teve bom ânimo. O nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, ele teve bom ânimo. Perceba que o texto está sempre atrelado à ideia principal. Ele tinha um propósito, ele tinha uma missão. Ele teve uma missão dada e foi realizada pela graça do nosso Senhor Deus em Jesus Cristo. A missão foi concretizada. Essa missão que animava, essa missão que fervia o coração do nosso Salvador a continuar firme, a não parar, a não desanimar, a não recuar. Por isso é que quando nós encontramos no jardim do Getsêmani, quando o Senhor passa aquele momento de agonia, aquele momento onde ele ora intensamente, onde ele ora e o seu suor se transforma em gotas de sangue. E de repente, o apóstolo Pedro, querendo defender o Senhor daqueles que iriam levá-lo preso, soltou da espada, decepou a orelha de um daqueles que lá estavam. O Senhor Jesus disse, Pedro, guarda a tua espada. Porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai uma legião de anjos e acabaria tudo aqui. Sabe o que o Senhor estava dizendo?
Se eu quisesse, eu acabaria com tudo aqui, mas eu tenho uma missão. Tem algo lá na frente que você não vê, você não observa, você não consegue vislumbrar, Pedro. Por quê? Porque Pedro ainda não tinha sido ainda tocado, dominado pelo poder do Espírito Santo. Por isso é que nós precisamos entender uma coisa, meus irmãos. Deus tem propósito em todas as coisas e muitas vezes nós não entendemos por causa da nossa espiritualidade baixa. Porque nós não entendemos o caminho do Senhor muitas vezes. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Que os propósitos de Deus ultrapassam a nossa mente. Nós precisamos entender, nós precisamos nos render a essa verdade. Deus está no controle de todas as coisas. Cristo Jesus sabia disso. E ainda que ele passasse por tamanha aflição, ainda que ele passasse por tamanha expectativa da cruz, tamanha expectativa de carregar os nossos pecados no madeiro do Calvário, ele foi animado, ele se fortaleceu, ele teve bom ânimo. Por quê? Porque ele iria salvar vidas. Ele ia glorificar o nome de Deus naquela cruz. A morte, o diabo, o pecado seriam neutralizados naquela cruz. Cristo na cruz sabia que iria vencer. Cristo na cruz sabia que iria derrotar principados e potestades naquela cruz. E louvado seja o nome do Senhor. Cristo Jesus venceu. Primeiro, ele esperou pelo Senhor. Segundo, ele teve bom ânimo. E terceiro, ele fortaleceu a sua alma. Porque o texto fala, fortifica-te. Fortifica-te o teu coração. O nosso representante Cristo Jesus, que é o ponto principal aqui, ele se fortaleceu. Ele se fortaleceu com a vida de oração. Por diversas vezes no Evangelho do Novo Testamento, você pode observar, Cristo sobe ao monte para orar. Cristo se retira para orar. Cristo se separa um pouco dos discípulos para orar. Por diversas vezes na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, o Senhor Jesus se retira para orar. Ele sendo nosso Senhor e Salvador, Ele sendo o dono da terra, Ele sendo o Senhor de tudo e de todos, Ele para orar. Ele ora, Ele agoniza, Ele clama, Ele busca a face de Deus. Isso é fantástico, irmãos. Ele como nosso representante, como representante do seu povo, ele se fortaleceu, ele fortaleceu o coração dele através da oração. Por isso, nós precisamos entender como Cristo é o nosso grande referencial, nosso Salvador na vida de devoção e na caminhada cristã. Porque o Senhor Jesus disse, no mundo vocês vão passar tribulações e aflições, porque o mundo me odiou. Eu também passei por isso e vocês passarão por isso. Ele disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Disse o Senhor Jesus, perseguiram a mim, perseguirão a vós outros também. Agora, tendo essa demonstração que Cristo Jesus é o Senhor da nossa vida, que Ele suportou, que Ele teve bom ânimo, que Ele esperou e que Ele fortaleceu o coração, você, crente em Jesus Cristo, cristão, filho de Deus, aprenda isso. A verdade do Evangelho é aplicada à sua vida. Porque a vida que Jesus viveu, Ele dá gratuitamente a todo aquele que nele crê. É por isso que nós somos justificados pela fé. É por isso que somos declarados justos diante de Deus. Porque a vida de Cristo habita em nós. E quando nós acreditamos no poder do Evangelho, essa vida habita em nossos corações. Portanto, essa vida, escute bem, ei, escute bem o que eu vou lhe dizer. A sua vida não é mais sua, a sua vida pertence a Deus. Agora, a Bíblia fala, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E porque a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, disse Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, e o versículo 3. Mas olha só o que o salmista falou no verso de número 13. Olha só o que ele falou, que de fato fortaleceu a alma de Davi. Diante dos conselhos, e nós temos aquele que viveu isso, que foi o nosso representante, e que é o nosso representante, Jesus Cristo. Olha só o que o salmista Davi disse no verso 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes.
Eis aí uma verdade. Eis aí um ponto nas nossas vidas que nós precisamos entender. Aquilo que nos espera, crentes. Crente, escute o que eu vou lhe falar. Aquilo que nos espera fortalece a nossa alma durante a caminhada, a nossa peregrinação nessa terra. O foco que nós temos, que é no céu, em Cristo, na Jerusalém celestial, isso fortalece a nossa alma. Davi, ele diz, o objetivo que eu tenho na vida, e que eu creio nisso, é por isso que eu não vou temer se um exército se levante contra mim, se a luta se arme contra mim, eu não vou temer. Porque aquilo fortalecia a alma de Davi, dizendo, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E o tema da nossa mensagem é a bondade do Senhor. E agora eu vou te dizer, sabe o que é a bondade do Senhor na terra dos viventes? Essa bondade se chama Cristo Jesus. Não há comparação nenhuma. Não há comparação com casa, com carro, com um casamento bem sucedido, milhões e bilhões de dólares na conta. Isso não faz diferença, porque a maior de todas as bondades se chama Cristo Jesus, nosso Senhor. É bênção, são bênçãos materiais, mas não se compara com a bondade do Senhor sendo revelada a nós. A bondade do Senhor na terra dos viventes. E perceba que o salmista Davi falou, e até de forma profética, e aqui uso o termo profético não no sentido neopentecostal, mas no sentido bíblico, porque quem vê essa bondade só vê na terra dos viventes. E disse o Senhor Jesus aos fariseus, o Deus do Antigo Testamento não é Deus de mortos, é Deus de vivos. E quando o salmista fala, eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, é numa comunidade, num local onde as pessoas estão vivas. E nós sabemos que o homem está morto em pecados e ofensas. Nós sabemos que vivemos em um mundo onde as pessoas não têm vida espiritual. E quando ele fala que eu verei essa bondade na terra dos viventes, ele está dizendo quase que profeticamente, eu serei regenerado e eu verei essa bondade. Porque só é possível ver a bondade do Senhor, que é Jesus Cristo, na terra dos viventes, aqueles que tiveram encontro com Cristo, aqueles que vivem o reino de Deus, aqueles que têm vida espiritual, aqueles que têm a semente divina neles, esses que têm a capacidade de ver essa bondade, de ver Jesus, de ver na terra dos viventes, se é terra dos viventes, como disse lá no livro do Apocalipse, onde não há choro, onde não há morte. É uma terra onde todos estarão vivos. E nós sabemos que vida só em Jesus Cristo. Nós sabemos que ele veio para dar vida e vida com abundância. Por isso, aí eu quero ser mais pastoral agora para você que me escuta, para você que me assiste. Coloque Cristo Jesus diante dos seus olhos. Coloque a esperança do Evangelho diante dos seus olhos. Porque disse o apóstolo Paulo que a leve e momentânea tribulação que nós passamos nessa terra não se compara com o peso de glória que há de ser revelado em Cristo Jesus. Não se compara. Por isso que Davi disse na vida dele, e hoje nós entendemos o motivo, por quê? Porque Deus é melhor do que tudo e todos. Disse o salmista Davi, que mais preciosa do que a própria vida é a tua graça. Disse o salmista Davi que Deus seria a sua fortaleza e refúgio, socorro bem presente no momento da angústia e da tribulação. E ele continua dizendo, ainda que um exército se acampe contra mim, não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que as coisas aconteçam nessa terra, Deus está no seu trono e não será abalada jamais. Deus ajudará até o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos da terra se moveram, ele levantou a sua voz e a terra derreteu. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se você olhar para a pandemia, para a crise, ou qualquer outra circunstância dessa vida, você vai esmorecer, você vai definhar, você vai capengar.
Você não terá forças para caminhar. Porque isso é que o mundo quer, tirar o nosso foco de Cristo Jesus. Nós temos as nossas responsabilidades. Nós sabemos das nossas responsabilidades. Mas todas elas não se comparam à glória que há em Cristo Jesus. Se você viu essa glória, cristão, se você viu essa bondade do Senhor na terra dos viventes, louve a Deus, exalte ao Senhor, porque Ele é o Deus da sua vida, Ele é o Deus da sua existência. Oh, aleluia! Meus irmãos, aqueles que são crentes em Jesus, eles conseguem entender e viram a bondade do Senhor nessa terra. Você viu? Você já conseguiu ver a bondade do Senhor nessa terra? Eu não me refiro à saúde, à casa, eu não me refiro a carro, a bens materiais. Eu me refiro à pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é a bondade do Senhor na terra dos viventes. Por isso, até chegarmos à concretização de nos encontrarmos com Ele, como disse o salmista Davi, eu creio que eu verei, mas assim, face to face, assim, olho no olho, eu vou resistir, eu vou perseverar, eu vou continuar, porque vale a pena ser crente, vale a pena carregar a cruz. Jovem, adolescente, homem e mulher, vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena negar a si mesmo e carregar a cruz. Porque o que espera por nós, irmãos, é muito mais glorioso do que todas as dádivas desse mundo. Nós precisamos entender que o Senhor é a maior de todas as dádivas. E Ele é a bondade. Ele é tudo o que precisamos e é tudo o que necessitamos. A minha oração é que Deus se revele a você, que me assiste e me ouve, e que a bondade do Senhor se revele a você, que é Cristo Jesus. Eu queria orar pela sua vida, mas antes de orar, queria que você acompanhasse um louvor e que você colocasse sua vida diante de Deus, pedisse: Deus, me ajuda, faça a sua oração aí no seu lar, no sofá. Ou você que já é crente disse: pastor, eu vi essa bondade, aleluia, eu fui salvo. Eu não quero saber se você é da igreja, se você tem 300 anos de igreja, se você é filho de 8º pastor, para mim, doesn't matter. Eu quero saber se você nasceu de novo, se você tem Cristo na vida, se você dizer assim: pastor, eu fui salvo, Ele me salvou, Ele perdoou os meus pecados e eu vi a bondade do Senhor nessa terra. Se você viu e você presenciou essa bondade que se chama Jesus Cristo, aleluia, louve a Deus comigo. Mas se tem alguém na sua família, algum familiar seu que ainda não conhece essa bondade, vamos orar por ele. Vamos orar para que Deus salve vidas, para que Deus salve vidas, para que Deus salve almas, para que Deus transforme vidas pelo poder do Evangelho de Cristo. Não importa a glória desse mundo, não importa seguidores ou qualquer outra perspectiva de milhões e milhões de visualizações, se ninguém conseguiu ver Jesus. Vamos orar para que Jesus seja revelado. Vamos orar para que Deus revele Cristo aos corações nesse período ou em qualquer período. Vamos orar. Então ore comigo no sofá, enquanto escutarmos esse louvor. Ore pelo seu familiar. Ore pela sua casa. Ore pelo seu lar. Porque o nosso Deus é Deus de milagres, é Deus de promessa. E mesmo quando você não sente, mesmo quando você não vê, Deus está trabalhando. Vamos louvar a Deus. E quando terminar, eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Mas louve a Deus comigo nesse momento. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you.
I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. And they say, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. seja o nome do Senhor.
que eu gosto nesse cântico é que ele diz uma verdade bíblica que, independente de qualquer sensação de sentir ou ver, Deus está trabalhando. O nosso Deus não para nunca. Ele é o guarda de Israel. Ele é aquele que governa e controla e sustenta tudo com a palma da sua mão. E é diante desse Deus que, através de Cristo, nós vamos orar agora. Eu queria convidá-lo que nesse momento possamos orar por salvação de vidas, por conversão de almas, para que Deus possa revelar Cristo aos corações. Ore comigo, no nome santo de Jesus. Pai, Tu és aquele que resolve e faz todas as coisas segundo o conselho da Tua vontade. Obrigado porque o Senhor enviou o Teu Filho Jesus Cristo ao mundo para perdoar os nossos pecados naquela cruz, na cruz do Calvário. O Senhor pacientemente serviu, o Senhor pacientemente se fortaleceu, o Senhor pacientemente teve bom ânimo para passar e vencer todas as lutas em nosso lugar. Obrigado, Jesus. Agora, Senhor, nós rogamos a Ti que o Senhor se revele, que o Senhor se apresente através da pregação do Evangelho, aqueles que ouviram, aqueles que ouvirão a Tua palavra. Deus se revela através da pregação do Evangelho e salva vidas para a glória do Teu nome. Deus, eu oro pelas famílias, eu oro por aqueles que estão assistindo essa live, eu oro por aqueles que sejam tocados, aqueles que estão nos lares, Deus, sejam tocados pelo poder do Evangelho de Cristo. Deus, cura enfermos, visita familiares, restaura famílias. Deus, faz milagres, porque Tu é o Deus de milagres que ainda opera. O Senhor ainda opera nos dias de hoje, porque Tu és Deus soberano e intervém na história. Deus, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Toma conta de nós, meu Pai. Não nos abandone, por favor, tenha misericórdia de nós. E nos guie, Senhor, até as mansões celestiais, para que naquele grande dia, o dia da eternidade, possamos Te ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. É a oração que faço a Ti, Deus Todo-Poderoso, no santo nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus queridos, que Deus em Cristo abençoe a todos. E não se esqueça, todos aqueles que estão conectados com Cristo viverão eternamente. Até a próxima semana e que Deus em Cristo vos abençoe.